Saudações com a santa paz do Senhor Jesus a todos, amém, irmãos? Dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. É maravilhoso, irmãos, ter essa oportunidade, essa ferramenta hoje para ser utilizada em prol do bem, né? Em prol do Evangelho, tá? Através dessa ferramenta conseguimos evangelizar, falar com pessoas distantes a respeito do amor de Deus, tá? Dar conselhos, tá? Emitir até mesmo opiniões. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, irmãos. Essa ferramenta é uma ferramenta que, pela inteligência que Deus deu ao homem, a gente consegue se comunicar com pessoas até que estão do outro lado do mundo, tá? Através da imagem, através da voz, tá? E é uma ferramenta, irmãos, que como o microfone das igrejas, que assim eu costumo falar, ela tem um poder muito grande de persuasão. Principalmente quando a pessoa na internet ela é ouvida por centenas de milhares de pessoas, né? Aonde essa pessoa ela passa a ser acreditada porque a sua voz se faz ouvir, as suas opiniões se faz ser notada. E nisso, irmãos, a gente começa a influenciar, essas pessoas começam a influenciar na vida de outras pessoas. Mesmo que alguém diga assim, não, meu canal não influencia ninguém, não, o meu canal aqui é somente para reflexão, é somente para abrir os olhos. Não existe isso, irmãos. A partir do momento que você se torna ouvido, né, assistido por milhares de pessoas, por dezenas de centenas de milhares, muitas vezes de pessoas, a gente quando começa a falar, a gente começa a influenciar na mente dessas pessoas. Hoje em dia, irmãos, nós estamos atravessando um problema muito grave, principalmente quando se fala no âmbito religioso. Antigamente nós tínhamos muitos ministérios, como temos nos dias de hoje, talvez tenha aumentado um pouco mais por causa da influência da internet. A facilidade de se abrir novas portas, novos ministérios, é muito grande, porque muitas vezes não precisa nem de um espaço físico. Através mesmo aqui da internet, começa-se a arrebanhar pessoas, como eles dizem aí, né, que são ovelhas dele, né, ovelhas dela, as pessoas que congregam com ele, congregam com ela. Não sabendo eles que ele é simplesmente um mordomo do reino de Deus, é um pastor colocado aqui na frente de um rebanho, mas a ovelha não é do pastor. A ovelha é do dono do rebanho, do dono da fazenda, do dono do pasto. Você pode ser até como é que se diz assim? Aliás, nem o dono do pasto, porque o dono do pasto é o que tem o terreno no seu nome, tá? E a igreja em si, a instituição pode até ser sua, mas as ovelhas que estão congregando ali, as pessoas que estão congregando ali, elas são consideradas por Deus ovelhas do rebanho do Senhor e não nosso, tá? Então, voltando ao assunto, irmão, da facilidade da internet, tá? Em abrir novas portas, tá? Antes nós não tínhamos essa facilidade, porque tudo era no gogó, tudo era ali no cara crachá, cara a cara ali na frente, tá? E existiam os seus problemas ministeriais, existiam os seus escândalos internos dentro dessas congregações. Por quê, irmãos? Porque toda instituição que é dirigida por homens, né, por ser humano, seres humanos, existe a tendência do erro. Nós fazemos parte, irmão, de um povo terreno que adquiriu, por causa de Adão, uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Então, vão existir, sim,
diversos escândalos no meio das igrejas, tá? Quando a gente fala no meio da obra de Deus, não está querendo intitular uma única igreja como obra de Deus, como nós vemos alguns querendo se fazer dono desse título. Mas isso é uma outra parte, tá? Hoje nós estamos aqui para advertir os irmãos a tomarem muito cuidado. Porque com o uso da internet, irmãos, o que foi que aconteceu? Nós passamos a ter voz e passamos a ver situações que antes nós não víamos por causa da falta da tecnologia. Hoje, com um celular bom, né, ou mediano, a gente consegue, no caso, filmar, tirar uma foto, tá, e mandar para as redes sociais. Irmãos, a facilidade hoje é muito grande de se desnudar um irmão e de se, como é que se diz assim, de se questionar uma instituição inteira. Muitas vezes por causa do comportamento de um único membro. Eu não tenho nada contra, irmãos, pessoas que usam os canais para criticar algumas coisas que não concordam, tá? E por não concordar com certas coisas, as pessoas podem se manifestar assim na internet. Agora, ultimamente, irmãos, nós estamos vendo uma grande quantidade de pessoas que pertenceram a certas religiões, a certas instituições, e hoje não fazem mais parte dessas religiões, dessas instituições, e estão de fora, pegando muitas vezes erros isolados dentro dessa instituição ou daquela outra, no caso, para trazer para a internet e ficar daqui fazendo comentários pejorativos, tá? Quando eu falo de comentários pejorativos, eu não estou falando de palavrão. Eu estou falando de coisas que firam a honra daquela instituição. Existem instituições que já existem há mais de 50 anos, há mais de 100 anos, tiveram escândalos lá dentro, mas quem aqui não tem pecado, irmão? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que o que acontece é o seguinte: nós estamos nos deixando levar por pessoas que estão fazendo uso da internet para ficar denegrindo ministérios. E isso não pode, não deve acontecer. Por quê? Porque Deus pedirá conta. A obra que está sendo, como é que se diz, chicanada, como diz o povo, né? A obra que está sendo criticada, a obra que está sendo vítima de comentários, né, devido a alguns escândalos que acontecem lá dentro, adora a Deus. Então, o que acontece, irmãos, quem toma conta dessa parte é Deus e não nós. Nós sabemos que existem alguns ministérios que praticam heresias, mas essas igrejas que praticam heresias já existem há muitos anos. E antes da internet, nós sabíamos quais são as igrejas, os ministérios que praticam heresias, que praticavam heresias, e nem por isso a gente via tanta difamação como a gente ouve e vê nos dias de hoje. Existiam maus exemplos naqueles ministérios? Existiam, mas não se vê um apelo para mostrar a quantidade de erro, a quantidade de maus exemplos que acontece nos ministérios, como no dia de hoje, por causa da facilidade da internet. E vocês acham que Deus está se agradando disso? A minha maior preocupação, irmãos, está no fato de que existem pessoas que fazem do seu ministério um lugar de refúgio, de força, de paz.
Aí algumas pessoas começam a criticar esse ministério que ele se sente seguro, que ele se sente bem. E o que acontece? A quantidade de comentários é tão grande que a pessoa passa a acreditar que está no lugar errado. E na verdade não existe no lugar certo. Porque na verdade, irmão, toda igreja é um hospital espiritual. Então, ali dentro você vai ter e vai encontrar todas as mazelas de pecado. Vai encontrar o ladrão, o caluniador, o perseguidor, o apontador, o adúltero, o prostituto, vai estar todo mundo ali dentro. Só que existem pessoas, irmãos, que estão ali para se corrigir, para deixar de ser adúltero, para deixar de ser prostituto, para deixar de ser mentiroso, para deixar de ser ladrão. Só que se por um acaso um crítico desse, uma pessoa que tem acesso à internet, vê esse irmão ainda cometendo alguma dessas fraquezas, ele generaliza todo o ministério. É porque a igreja fulano de tal permite, porque fulano de tal faz isso, porque fulano de tal faz aquilo. Você viu, fulano de tal fez isso, mas isso não é o todo do ministério, não é o todo da instituição. São coisas isoladas que acontecem ali dentro. Aí vamos supor que vocês comecem a fazer tantas críticas a esses ministérios. Eu não estou falando de um em particular, estou falando de vários, porque a gente ouve muita coisa acontecendo em meio à internet a respeito desses ministérios que são criticados, que as pessoas que estão lá dentro desses ministérios começam a perder o prazer de congregar. E aí o que acontece? Eles perdem o prazer de congregar e deixam de ser servos de Deus, de ser cristãos. Só porque eles deixam de ser cristãos? Porque eles não se sentem bem em lugar nenhum. E ao não se sentir bem em lugar nenhum, às vezes voltam para os vícios que tinham antes, às vezes voltam para os maus hábitos que tinham antes, tá? E se o Senhor chegar na vida dele a qualquer momento, ele corre o risco de, como nós entendemos, não estou falando de calvinismo nem darwinismo, tá? Darwinianismo, mas estou falando da forma como a grande maioria conhece o Senhor e entende a respeito de salvação. Ele corre o risco de não ser salvo. Só que ele correu o risco de não ser salvo, ou ele pode perder a salvação dele, por causa de quê? Por causa de pessoas que contribuíram com a saída deles daquela igreja que ele congregava e estava se santificando lá. Ah, mas eu não consigo mudar a opinião. Você muda sim. Eu não influencio ninguém. Influencia sim. Você tem mais de 20 mil pessoas que te ouvem, mais de 50 mil pessoas que lhe ouvem, mais de 100 mil pessoas que lhe ouvem. E aí o que acontece? As pessoas começam a acreditar nas palavras que são ditas através de você ali, e as pessoas que saírem das igrejas e voltarem para os vícios, para os maus hábitos, e o diabo segurar do lado de fora e nunca mais deixar ele enxergar o caminho de uma igreja para congregar, quem vai prestar conta dessa alma a Deus naquele último dia? Você acha que vai ser assim, fácilzinho? É somente tirar, esculhambar uma igreja na internet, criticar, fazer um meio mundo de gente sair dessa igreja ou desse caminho, no caso, ficar no mundo e não ter consequência alguma? É complicado, irmãos. Então nós estamos numa linha muito fina. A internet foi boa? Foi. É maravilhosa? É. Até o dia de hoje. Mas saibamos usar com sabedoria. Porque, irmãos, a cobrança de Deus vai ser enorme. Eu estava ouvindo ontem, irmão, não vou citar nomes de canal de ninguém aqui, porque eu não quero dar direito de resposta, tá? Para ninguém aqui, entendeu? Estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração aqui como conselho, por causa de irmãos que correm sérios riscos de perderem a salvação por causa daquilo que alguns, com falta de entendimento, estão fazendo na internet em relação à crítica desenfreada, tá? E aí, irmãos, não sabendo que haverá consequência para essas pessoas que estão contribuindo para esse afastamento de muitos irmãos das suas congregações, tá? Ontem eu estava ouvindo aqui alguém falar a respeito de salvação, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre,
tá? Irmãos, eu queria entender esse versículo. Eu queria até que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo, tá? Hebreus 3, versículo 14, tá? Hebreus 3, versículo 14 diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim, tá? Eu acredito na salvação, irmãos, através de Cristo. Só que uma vez salvo para sempre, não funciona. Porque tem gente que esquece que no princípio de todas as coisas, quando Deus fez o primeiro casal, Deus poderia ter criado eles robotizados, tá? Para poder obedecer somente a Deus. Aí seria impossível de Adão desobedecer a Deus e acreditar na ideologia da serpente, de Eva, né? Por quê? Porque a mente dele estava programada para obediência, tá? Só que o que acontece é que Deus permite que Adão escolha a quem ele quer obedecer. E nos dias de hoje, irmãos, acontece a mesma coisa. Nós temos realmente o bilhete da salvação pago por Cristo. Cristo foi o único que teve condições de pagar a nossa dívida. Só que ser salvo vai depender de você. Ser salvo, não, na verdade é o seguinte, ser salvo, vou me corrigindo aqui, ser salvo não depende de você. Ser salvo dependeu de Cristo. Agora, manter essa salvação depende de você. No versículo 14, ele diz aqui, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Agora, imagina a quantidade de pessoas na internet falando mal da tua igreja. Da igreja que acredita na salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E questionando no seu ouvido o tempo inteiro. Você acha que uma pessoa dessa não começa a perder a firmeza? Começa! Porque nós somos falhos, somos seres humanos, não somos programados para uma coisa do princípio ao fim da nossa vida, não. Porque uma vez escolhido não tem como, o Espírito Santo não deixa, o Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Tanto que a Bíblia fala, não endureçais o vosso coração. Então quer dizer, existe a possibilidade do endurecimento. O Senhor bate na porta, se você abrir, ele entra, não é que nem um ladrão que invade. Então, irmãos, essa ideia de que não se perde salvação, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a salvação realmente já foi garantida por Deus, porque ele pagou a dívida. Agora, querer ir morar no céu vai depender de se você continuar firme até o fim. O versículo 14 de 3, versículo 14 de Hebreus, explica muito bem isso. Mas o que eu estou falando aqui é a respeito de pessoas que estão usando de um grande poder chamado a facilidade da internet para fazer críticas a ministérios. Você está ganhando o que com isso? Nada. E se por um acaso você começar a permitir que pessoas parem de congregar, e se elas voltarem para o mundo, e se voltarem para os vícios, e se voltarem para as drogas, e se voltarem para os maus hábitos, você vai estar lá para poder amparar? Não. Por quê? Porque a sua voz, ela vai muito mais longe do que você imagina. Existem milhares de pessoas assistindo as nossas transmissões. A minha ainda não, porque sou novinho nesse negócio. Mas há de muitos que tem aí, tem gente que tem mais de 20 mil inscritos. Imagina 20 mil pessoas ouvindo críticas o tempo inteiro. Maus exemplos que alguns ministérios praticam, pregações erradas que alguns líderes pregam, e aí a gente fica pegando isso, no caso, para poder justificar a nossa fala em um canal, e muitos já saíram até dessas congregações,
dessas igrejas, estão participando de outras congregações, de outras religiões até. Fique em paz aonde você está, filho. Não se envolva. Deixa lá. Eu sei que como é que se diz? É uma forma grande de se conseguir assinantes, pessoas interessadas a participar do canal. Não, eu não estou atrás de pessoas para o canal. Se não tivesse, não tinha canal. Entende, irmãos? Mas quer ter o canal? Louvado seja Deus. Use para fazer estudos bíblicos, use para tirar dúvidas, mas não use para apontamentos não, porque não tem nenhum tipo de edificação nisso, irmãos. Não tem nenhum tipo de edificação nisso. Deus me trouxe aqui hoje para conversar com os irmãos a respeito disso. Não estou citando nomes de ninguém. Quem se sentir acusado, no caso é porque a carapuça serviu, mas eu não vou dar direito de respostas para ninguém, porque eu não estou citando nomes, e se citarem meu nome, no caso, para poderem me atacar, se assistirem esse vídeo, porque eu vou colocar na rede, tá? E se eu vou tomar minhas providências, entende? Porque eu não estou citando o nome de ninguém. Mas eu quero que isso sirva de um alerta, tanto para quem faz esses conteúdos e coloca na internet, julgando alguém, apontando alguém, criticando alguém. O que é que nós ganhamos com isso? Quando a palavra de Deus diz assim, ide por todo mundo, e anunciar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então foi uma ordenança de Deus para anunciar. Se a gente está aqui trazendo id, se a gente está aqui anunciando, louvado seja Deus, agora apontando, criticando, para quê? Qual é o objetivo disso? Não tem lógica, não tem fundamento. Isso não vai colocar uma pedrinha na sua coroa daquele dia lá em cima. Quem acredita, quem não acreditar, problema seu. Mas eu estou aqui como pastor de igreja, como cuidador de ovelha que o Senhor assim me deu para cuidar. Então vamos tomar muito cuidado. E vocês que assistem, vigiem, porque isso é uma ferramenta que o diabo está usando nesses últimos dias. É as últimas armas que o diabo está usando para confundir a igreja. A Bíblia disse que se pudera, ele transformaria os seus demônios em anjos de luz para enganar os escolhidos, mas Deus não nos deixa ser enganados. Então vamos tomar cuidado com o que ouvimos, porque às vezes, irmãos, começa falando no nome de Deus, a coisa mais bonitinha do mundo e tudo, mas depois começa a se mostrar as garras. E quando se mostra as garras, muitas vezes está mais difícil de correr, porque estamos tão acuados psicologicamente, psiquicamente, monitorados, no caso, pelo nosso subconsciente, em estar todo dia ouvindo aquela pessoa, ouvindo aquela voz, que a gente fica difícil de se libertar. E começa a aceitar aquilo como uma verdade absoluta. E não existe verdade absoluta, a não ser na palavra de Deus. Hoje questionam a veracidade da Bíblia, questionam se Deus existe, porque eu não consigo provar, é porque eu não consigo desprovar, é porque eu não sei o que eu sou. Porque, na verdade, irmãos, hoje, o ateu, ele é confesso, não acredito em nada. O agnóstico diz ele que acredita, mas não sabe se acredita, porque ele não consegue provar a inexistência e nem a existência. Então, um cabra desse é agnóstico. Uma pessoa dessa é agnóstica. Então, uma pessoa agnóstica na frente de uma câmera também pode causar males incríveis às pessoas que ouvem. Por quê? Porque ele começa a expressar as suas dúvidas. E as suas dúvidas podem se tornar dúvidas de centenas de pessoas também, e até de milhares.
Imagina, irmão, o que muitos homens do passado já fizeram. Nós vamos pegar aqui alguns casos de líderes, né, que fizeram congregações inteiras beberem veneno, porque está escrito na palavra, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. A família dele não tomou ninguém, mas toda a congregação que tomou, todo mundo morreu. Outros tinham um grupo que chamava antigamente Meninos de Deus. Essa Meninos de Deus não é os filhos de Deus. Filhos de Deus existe até hoje, é um ministério honrado. Mas existia um ministério chamado Meninos de Deus, que depois foram mudando de nomes e tudo porque foi sofrendo diversas perseguições policiais por causa dos maus costumes praticados entre eles. A maioria deles iam para retiros, e nesses retiros, irmãos, as meninas eram usadas por todos os homens do grupo, porque está escrito que Deus é amor. E pois está escrito que Deus é amor, todas as meninas novinhas, tem até atrizes que hoje estão em Hollywood, que na sua infância participaram e achavam que isso era normal. Com a idade de 10, 12 anos, foi entendendo, 14 anos, que aquilo dali era uma prática incestuosa, que acontecia muitas vezes até entre familiares também, e acontecia que eles tomavam aquilo como uma coisa normal. Quando começaram a conhecer o mundo aqui fora, que descobriram que aquilo era um crime. Mas por causa de quê? Por causa de um líder religioso que fez todo mundo acreditar que Deus era amor. Então, que o amor na forma de sexo era normal entre eles do mesmo grupo. Então, para vocês verem, irmãos, a capacidade que um líder religioso com uma boa dicção tem para confundir mentes de pessoas incautas, mas indoutas. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com o que vamos ouvir daqui para frente. Não é falta de conselho, tá? Porque eu creio que nós somos aconselhados, até mesmo pelo Espírito Santo, a sabermos o que estamos ouvindo, para não nos comprometermos. Tem gente que está achando que está se alimentando, e é mentira. Você está se envenenando de coisas que não convêm à sua alma. Então, irmãos, eu vim aqui hoje para fazer esse alerta mais uma vez, talvez um pouco mais contundente, para que vocês entendam que não existe necessidade nenhuma de ficar se ouvindo na internet, principalmente em canais onde a crítica é só para apontar erro de A, de B, de C. Não, se é para questionar pontos doutrinais como forma de estudo, louvado seja Deus, isso é normal. Agora, ficar contando vida de irmão, contando vida de irmã, pegando pregações, no caso, levando para a internet para ficar julgando o que fulano falou de errado, o que julgando fulano errou, não sei o que não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, é por causa disso que a igreja tal está assim, é por causa disso que os membros são assados. Quem vai corrigir isso é Deus. Não sou eu apontando. Ele se sente bem, está lá, deixa ele lá. Se por um acaso Deus quiser que ele saia, Deus vai criar um caminho, vai tirar e vai levar ele para um lugar melhor. Mas isso é obra do Espírito Santo. E o meu nome, nem Espírito Santo, no sobrenome tem. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Perdoa. Pastor Flávio, da Igreja Palavra Viva, Ministério de Tancredo Neves, aqui em Salvador, tá? Querendo nos fazer uma visita, aparece lá para congregar conosco. Ou então, dia de terça-feira, quarta, Deus prepara, a gente faz sempre algum estudo bíblico, ou prega no Instagram. Eu coloco sempre as minhas pregações, as minhas ministrações, os meus ensinos, né? Aquilo que Deus me deu para ensinar para a igreja aí no canal ou até mesmo no Instagram. Nos acompanha, mas aprenda. A Bíblia é o único farol que nos guia. Não é irmão fulano, não é irmã ciclana, não tem ninguém na internet que possa nos guiar melhor do que a palavra. Tem homens de Deus na internet? Tem. Homens de oração. Tá? Existem alguns comportamentos na internet que eu também não concordo, mas isso não vem ao caso do momento. Tá?
Mas canais aonde se vê falar mal de ministérios, canal que você ouve falar mal de irmãos, canal que você vê criticar ou colocar dúvidas sobre a origem de Deus, sobre a idoneidade de uma Bíblia, no caso, não é para ser assistido, porque você corre um sério risco de estar se contaminando. Amém, meu irmão? Deus os abençoe. A santa paz do Senhor Jesus.